Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência profissional aqui em Portugal. Tanto eu quanto o Jason nós viemos já sabendo que possivelmente a gente não trabalharia na nossa profissão inicialmente. A gente não veio com a intenção de já chegar validando alguns diplomas para tentar trabalhar, até porque não é tão simples assim, o processo não é tão fácil, não são todos os cursos que é possível. Então, por exemplo, tanto o meu curso quanto o do Jason eram a nível técnico. Se aqui não tem o mesmo entendimento nesta área de algum nível técnico semelhante, já fica mais complicado de conseguir uma validação, porque, por exemplo, eu fiz magistério no Brasil, né? Mas não cheguei a fazer pedagogia. Se eu tivesse feito pedagogia, alguma coisa eu conseguiria equivaler aqui. De repente, talvez o diploma todo, talvez teria que complementar algumas coisas. Mas o meu curso do magistério já fica mais difícil, já fica mais complicado devido a não ter algum curso nesse mesmo nível, assim, semelhante. E a mesma coisa é o caso do Jason. O Jason também tem alguns cursos técnicos na área de informática, que teria que ser algo muito semelhante para se achar aqui, para conseguir fazer uma equivalência e de repente conseguir uma equivalência do diploma, então, para poder começar a atuar logo na área. E com isso, então, começamos a nossa vida profissional aqui em áreas do qual nunca havíamos trabalhado. O Jason chegou a fazer um curso logo que chegou aqui para trabalhar na área de instalação de fibra ótica, fez todo o curso de segurança para saber certinho tudo que era necessário, né, para atuar nessa área. Chegou a se formar, trabalhou por um período nisso, mas hoje em dia já não exerce mais. E aí eu, na sequência, quando comecei a trabalhar, eu comecei trabalhando numa imobiliária. Foi o meu primeiro trabalho aqui em Portugal. Então, na imobiliária que eu fiz, eles tinham uma formação interna inicial e eu fiz a formação. E fiquei lá por um tempinho bem curto, na verdade, porque o trabalho ele era todo comissionado. Então, eu não tinha um salário fixo. A minha renda ia ser baseada nas minhas comissões de venda ou de angariação de imóveis. Então, pra mim, estava sendo um processo bem desafiador no começo, porque eu gostaria de começar a girar com a moeda daqui o quanto antes e parar a conversão. E depender da comissão chegou num momento que estava se tornando um pouquinho complicado, porque eu ainda não tinha uma rede de contatos aqui, eu não tinha um vínculo social do qual eu poderia aproveitar para divulgar o meu trabalho. Então, nitidamente, eu estava em desvantagem quanto aos meus colegas que já nasceram aqui ou que são de outros países, mas que já vivem aqui há muitos anos e já construíram esse vínculo social. É claro que eu acho que nada é desculpa nessa vida, se a gente quer, a gente dá um jeito, mas como eu falei, eu precisava começar a me organizar com o dinheiro daqui o quanto antes, era a nossa meta também. Então foi que eu fiquei lá, acho que por uns 2 meses e acabei saindo da imobiliária. Na sequência, foi quando apareceu o primeiro restaurante do qual a gente começou a trabalhar. Eu comecei numa semana e logo na sequência o Jason já começou também. E nesse restaurante foi onde a gente conseguiu, assim, iniciar a nossa atividade profissional mesmo, assim, em Portugal, tendo contrato de trabalho, com tudo organizadinho, para poder dar encaminhamento a outros documentos também que dependiam desse contrato de trabalho. Então, foi um processo que nos ajudou muito. A área da restauração aqui é uma coisa muito forte, com uma demanda muito grande. E foi assim, então, que nós iniciamos as nossas atividades profissionais aqui em Portugal, uma área do qual nós nunca havíamos trabalhado. Tivemos que aprender literalmente tudo do zero. E vou dizer que a gente aprende muita coisa, nos desafiando, saindo da zona de conforto, trabalhando com algo que não é do nosso conhecimento. Foi uma experiência bem diferente, óbvio, foi uma experiência bem cansativa. O restaurante onde a gente trabalha tem uma demanda bem grande, porque é na praia, então no período do verão as coisas apertam, você trabalha pra caramba. Então, assim, mas não só de profissão, assim, não só por aprender uma profissão, mas a gente acaba descobrindo que a gente é mais forte pra tanta coisa, que a gente consegue muito mais do que a gente imagina. E essa foi a nossa experiência profissional até o momento aqui em Portugal. Trabalhamos então na área de instalação de internet, imobiliária e no restaurante. Então, com certeza a gente já aprendeu muito, a gente já cresceu muito como pessoa, em função dessas áreas do qual a gente passou. E apesar de ter sido este o nosso início profissional, a gente não pretende parar na área da restauração, que seria os restaurantes. A gente pretende continuar procurando por outras áreas, se encaixando em outras áreas, porque a gente sabia que a área da restauração era uma coisa temporária. Como eu já falei aqui, durante o processo de imigração, muitas coisas se tornam necessárias e faz parte daquele processo, daquele tempo. Claro que depende muito da imigração que você faz, se você já vem com um emprego na sua área, é óbvio que vai ser diferente. Mas como nós não viemos e não viemos também com a intenção de validar nossos diplomas
porque a gente sabia que não seria um processo simples, por não ter cursos semelhantes, assim, no mesmo nível, né, de graduação que os nossos, se tornaria um processo bem burocrático e talvez não levaria em nada. Então a gente não veio com essa intenção, mas a gente veio sim com a intenção de continuar crescendo e amadurecendo pessoalmente e profissionalmente. Eu sei que é da curiosidade de muitas pessoas, quanto se ganha trabalhando na restauração, qual é a média de salários trabalhando na restauração. E olha, aqui, pelo que a gente já percebeu, que a gente conversa com outras pessoas que a gente vai conhecendo, a média de salário é um salário mínimo, que é o que a gente ganha também. Atualmente, hoje o salário mínimo em Portugal gera em torno de 760 euros. E claro que as empresas pagam também vale alimentação, né? Então isso acaba interferindo um pouquinho no valor, mas também não é muita coisa. Mas é a média de salários. Alguns restaurantes pagam mais, alguns restaurantes pagam mais. Menos que isso, não, porque não é permitido por lei, né? Mas alguns restaurantes pagam um pouquinho mais. Mas essa é a nossa realidade no momento aqui em Portugal. Essa foi a nossa experiência profissional aqui em Portugal até o presente momento. Já estamos aqui há um pouco mais de um ano. E eu queria vir compartilhar com vocês mais um trechinho dessa parte da nossa imigração, da nossa vida recomeçada aqui em Portugal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é por aqui, já vem ficar pertinho da nossa família, se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo, que ajuda muito o canal. E se você é imigrante aqui em Portugal ou em outro país, me diga qual foi a sua primeira profissão no país do qual você imigrou, como foi esse processo. Conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Um beijo, até a próxima. Tchau!